O Galaxy M21s é um aparelho que tem muita bateria, 6.000 mAh, mas que tem um sistema bem completinho e cheio de recursos. E nesse vídeo eu vou te mostrar todas as dicas e truques para você utilizar ainda mais o sistema operacional que o seu Galaxy M21s pode te oferecer. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você não tenha ainda o Galaxy M21s e está a fim de comprar ele, vou deixar os links aqui na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. E não se esquece, tem grupo de ofertas aqui na descrição, tanto para o WhatsApp e para o Telegram. Vamos lá então, pessoal, para a primeira dica para o seu Galaxy M21s, tá? Primeira dica é bem básica, mas que vai te ajudar se você utiliza a câmera. Entrando aqui na câmera, você vai ver que ela tem aqui o botão aqui na parte de baixo. E se você quiser, você consegue aqui nas configurações, ó, aqui deslize o botão da câmera para. Aqui no meu tá criar GIFs, que é o que eu vou ensinar para você, tá? Então aqui dá para tirar foto contínua ou para criar GIFs. E o que você pode fazer é o seguinte, você vem aqui, ó, em vez de você clicar no botão, você arrasta ele para baixo, ó, tá vendo? Ele tá gravando um GIF, dá uma olhadinha, ó. Então na hora que eu paro, ele gravou e salvou na minha câmera. E funciona tanto com a câmera frontal quanto traseira. Você para, faz a gravação que você quer e prontinho. Ele vai estar dentro da sua galeria e aí você pode enviar para alguém sem gastar muito armazenamento e sem gastar muito tempo. A próxima dica para o seu Galaxy M21s é em relação ao som. Entre aí nas configurações, entre em som e vibração e aqui você vai habilitar essa funcionalidade aqui, ó, som do aplicativo separado. Essa funcionalidade é muito interessante se você usa caixas de som Bluetooth para ouvir suas músicas em festas ou coisas do tipo. Habilitando aqui você consegue utilizar um aparelho, por exemplo, separado do que você vai ouvir no seu celular. Então você pode, por exemplo, escolher o YouTube para tocar a música na caixa. Você escolhe o aparelho Bluetooth aqui. No caso não tem nenhum conectado, você vai escolher a sua caixa. E aí o som do YouTube vai sair na caixa de som, que poderia, por exemplo, essa plantinha aqui. E, por exemplo, se eu for ver um vídeo no Spotify, vídeo Spotify não tem, né? Mas no Instagram, ver alguma coisa no WhatsApp, vai sair no smartphone. Então ele divide o áudio e é muito interessante, porque você não precisa pausar a música para verificar um áudio do WhatsApp e etc. e se preocupar de ele sair na caixa de som. A próxima dica é para você que gosta de atalhos no aparelho. Aqui nós temos a tela Edge ou painéis Edge, que ele fica aqui no cantinho, mas ele está desabilitado, tá? Para a gente habilitar, você vai entrar nas configurações, entrar em visor e aqui em visor, quase que eu saio, você vai descer aqui e vai habilitar aqui, ó, painéis Edge. Habilitando ele aqui, ó, ele vai aparecer uma risquinha aqui do lado, ó, ele está aqui em cima, ó. Se eu puxar ele aqui, ó, vamos voltar para a tela inicial. Se eu puxar ele vem aqui com alguns aplicativos já para mim abrir automaticamente. Você pode editar isso daqui, escolher outros aplicativos, pode colocar quais você quiser. E também você tem a opção aqui de configurações da tela Edge, tá? Você consegue adicionar mais opções como calendário, ferramentas, clima, você consegue adicionar várias coisas. E essa tela Edge ela é muito famosa na linha Note da Samsung, né? Então ele vem aqui, ó, você consegue vir aqui, ó, puxa novamente aqui, é que eu tô com a capinha, tá atrapalhando um pouco, mas aqui eu consigo, ó, tem contador, tem bússola, você pode trocar aqui, ó, nova superfície, ó, bem bacana, né? É algo que ajuda no dia a dia, ó, até uma régua tem, você consegue medir coisas com o seu smartphone diretamente por aqui. É muito interessante essa funcionalidade para o seu M21s. A próxima dica é para você que tem uma criança e utiliza o seu smartphone. Se você é uma pessoa organizada e gosta de deixar o seu M21s todo bonitinho, organizado e bacana, essa opção é para ele não bagunçar toda a tela inicial. Você consegue travar os aplicativos para ele não se mexer. Então a criança não vai conseguir, por exemplo, ficar mexendo todos os arquivos aqui na área de trabalho. Para você fazer isso, você vai clicar aqui, ó, em configurações, tela inicial. E aqui em tela inicial você vai vir aqui, ó, bloquear a aparência da tela inicial, tá? Impede que os itens da tela inicial sejam removidos ou reposicionados. Então se eu venho aqui, ó, ele não deixa eu alterar, ó, não deixa eu fazer alteração e ele não deixa remover também, tá? Então isso aqui é muito interessante, porque se você tem uma criança em casa, isso ajuda demais.
A próxima dica é em relação à navegação do sistema, tá? Você vai entrar aqui nas configurações, entre em visor, e aqui em visor você vai ter aqui na parte de baixo, ó, mais um pouquinho, barra de navegação. E aqui dentro da barra de navegação você pode escolher se você quer 3 pontinhos aqui na parte de baixo, tá? Eu não recomendo utilizar, porque se você utiliza a tela AMOLED, com o tempo tende a ficar marcado. E normalmente o aparelho ele já vem com essa opção habilitada. Então se você tem aí um Samsung ou M21S, qualquer outro, eu recomendo você usar gestos, porque ele dificilmente vai manchar a tela, porque só fica esse risquinho aqui, em vez de 3 botões, tá? Normalmente a tela sempre branca aqui, sem fazer essas alternâncias, normalmente tende a manchar com o tempo e ficar bem feio o aspecto do aparelho. Fora que, na parte de deslizar, eu acho muito mais interessante a parte desses movimentos. A próxima dica é para você que deixa o seu celular com alguém, ou muitas pessoas mexem no seu celular, e você tem algum aplicativo que você não quer que ela veja. Dá pra gente ocultar os aplicativos, tá? Isso é muito interessante também. Você pode entrar tanto por aqui nas configurações, tá? Na tela inicial, ou você pode entrar em configurações, tela inicial novamente, tá? E aqui em tela inicial você tem ocultar aplicativos, tá? Aqui em aplicativos você pode escolher quais aplicativos você quer ocultar. Por exemplo, aqui eu não quero que as pessoas vejam que eu tenho o Samsung Pay Mini, não. Vamos pôr aqui Play Filmes, já que eu quase não utilizo mesmo. Então eu ocultei o Play Filmes. Agora se a gente abrir aqui ele, ó, ele era para estar aqui no Google, já não está mais, tá vendo? Então ele fica ocultado. Então para você abrir ele, você precisa entrar lá novamente, desabilitar ele e aí sim você consegue abrir o aplicativo. É uma forma um pouco chata de você abrir? Sim, mas é uma função bacana para você que precisa ocultar aplicativos de pessoas aí para não utilizarem. A próxima dica é em relação ao Always On Display, tá? Aquela telinha que fica aqui ligada no seu M21S quando você não está utilizando ele. Muitas pessoas acham que gasta a bateria, na minha opinião não gasta muito, mas se você quiser desabilitar ela, é muito fácil. Você entra nas configurações, clica em tela de bloqueio e aqui você vai ver que tem Always On Display, tá? Aqui ele tá para tocar para exibir. Você consegue aqui escolher as funções, por exemplo, estou aqui desligado a tela, eu clico, ele aparece. Então aí eu consigo verificar a hora e aparece as notificações aqui também, tá? Então você consegue fazer esse tipo de configuração e também você consegue desativar se você quiser, sempre exibir ou exibir conforme agendado, escolher um horário para você deixar ele aparecer. Por exemplo, à noite você quer que funcione e de dia não, fica à vontade. Dá para você mudar o estilo de relógio, se você quiser, é diferente. Dá para fazer muitas configurações bacanas, dá até para você escolher uma foto, tá? Ó. Adicionar um GIF, se você quiser, ó, na tela de bloqueio. É algo interessante e que normalmente aparelhos mais básicos não tendem a ter. Então assim, ó, você tá com um aparelho aqui, ó, bem bacana, né? É um diferencial para o seu Galaxy M21S. A próxima dica é para você ter uma produtividade melhor com o seu aparelho. Ao invés de você ficar puxando aqui de cima, porque o aparelho é grande, né? Então às vezes você precisa de 2 mãos, você pode vir apenas fazer isso aqui, ó, habilitar para ele reconhecer desde o meio da tela para baixo aqui, ó, ele funcionar de qualquer modo para puxar a barra de cima. Para você habilitar isso aqui, ó, você vai entrar nas configurações, vai abrir tela inicial e aqui em tela inicial você vai descer aqui embaixo, ó, deslize para baixo para o painel de notificações. Abre o painel de notificações deslizando de baixo em qualquer lugar na tela inicial. Então aí você consegue, na tela inicial, você puxa em qualquer lugar aqui, ele já baixa a parte de cima. Então se você precisar ver uma notificação, você não precisa vir com 2 mãos, porque às vezes normalmente você vai clicar aqui, ó, fica meio ruim, né? Então é uma dica bem bacana. A próxima dica é para você personalizar a sua tela de bloqueio. Se você acha que está meio chato, não está muito ao seu gosto, você pode entrar aqui nas configurações, tá? Entra nas configurações, tela de bloqueio, e aqui a gente consegue mudar o estilo de relógio, widgets e informações de contato, tá? O estilo de relógio você consegue alterar tanto no Always On Display e na tela de bloqueio, que é aqui a gente vai mexer. Então você consegue colocar qualquer relógio aqui que você quiser, pode escolher a cor também que você quiser, você pode mexer bastante coisa aqui. Só não dá pra gente colocar, no caso, o widgets, tá? Só na parte de Always On Display que é possível. E também você consegue aqui colocar widgets para ele mostrar, tá? Então você consegue deixar aqui para ele mostrar para você música, agenda, próximo alarme, etc. E também você tem como colocar aqui um telefone, por exemplo, 149999999, concluído. Então se você perder o celular, se uma pessoa boa achar ele, vai estar o telefone aqui
e você pode falar ligue para e o número e deixar ali, caso você perca o celular, a pessoa pode ligar para o número alternativo. Não vale colocar o seu número, né? Coloca o da sua esposa ou de alguém que não tenha esse aparelho, beleza? A próxima dica é para habilitar as configurações de desbloqueio facial. Entre aí nas configurações, biometria e segurança, e aqui você vai ver que tem reconhecimento facial. Ele vai te pedir sua senha. Feito o pedido da senha, ele vai te avisar que o reconhecimento facial ele não é tão seguro quanto o sensor de digitais, tá? Mas se você quiser utilizar, tranquilamente. Aqui ele vai te perguntar se você usa óculos. Vamos dar um continuar. Você coloca o seu rosto dentro aqui. Agora ele pede para mim retirar o óculos. Vamos dar um continuar. Beleza. Cadastrou o meu rosto. E aqui ele diz se eu quero que permaneça a tela de bloqueio até desligar ou ele quer que eu desbloqueie sozinho, tá? Aqui, ó, ao desbloquear com o reconhecimento facial, você permanecerá na tela de bloqueio até deslizar. Desative isto para ir diretamente para a última tela que você está usando. Então, se você deixar habilitado, ele vai ficar na tela de bloqueio quando ele desbloquear, você vai ter que arrastar para cima para ele abrir. Ou, se você deixar desabilitado, olha o que vai acontecer, ó. Vamos lá, ó. Ele reconheceu, ele já abre diretamente, então fica muito mais rápido para você utilizar o seu aparelho. A próxima dica é em relação à bateria. Você sabe que o M21S tem muita bateria, mas quanto mais, melhor, né? Então vamos lá, entra nas configurações, você vai clicar em local. Aqui em local você vai ver que tem melhorar precisão. E aqui fica duas opçõezinhas habilitadas, né? Procurar Wi-Fi e Bluetooth. Isso daqui ele fica habilitando e desabilitando o seu Wi-Fi e o seu Bluetooth diretamente para pesquisas. Então, toda hora que você muda de local, ele fica habilitando para verificar se tem alguma rede por perto e também para utilizar para melhorar a precisão. Eu particularmente não acho que isso melhora tão significativamente para você deixar habilitado. Hoje com redes e GPS, eu acredito que a velocidade de reconhecimento onde você está já é muito boa. Então é uma opção para você desativar caso você sinta que a bateria do M21S não está ao seu agrado. A próxima dica é muito importante que tem a ver com segurança do seu aparelho, tá? Vamos entrar aí nas configurações, clique em tela de bloqueio. Aqui em tela de bloqueio você vai clicar em configurações da tela de bloqueio. Vai colocar a sua senha. Feito isso, ele vai te dar algumas opções que são bem interessantes para a proteção do seu dispositivo. Aqui nós temos o bloqueio automático com a tela desligada. Se você deixar o aparelho parado aqui, na hora que ele desligar a tela, ele vai bloquear imediatamente, 5 segundos, aí você pode escolher se quer 10 minutos, etc. Então, desligou a tela, ele já bloqueia. Aqui nós temos bloquear instantaneamente quando você clicar no botão. Então ele já não espera 5 segundos, ele vai bloquear diretamente. Temos aqui uma opção que é muito importante você não habilitar se você não souber o que você está fazendo, que é o restaurar padrão de fábrica, tá? Aqui, se você deixar habilitado e alguém pegar o seu celular e tentar descobrir a sua senha, se ela errar 15 vezes, o seu aparelho vai ser resetado, ele vai ser apagado tudo. Você vai perder fotos, vai perder tudo. Então não habilita essa função, a não ser que você tenha certeza que você tem um backup de tudo, beleza? Aqui nós temos bloquear rede e segurança. Quando você estiver na tela de bloqueio, ele não vai deixar você desabilitar o Wi-Fi e a rede móvel. Isso é muito bom, porque se alguém roubar o seu celular, você consegue fazer o rastreio dele caso ele esteja conectado. E aqui nós temos exibir opção de bloqueio, tá? Aqui ele exibe uma opção de botão ligar e desligar que desativa o Smart Lock, o desbloqueio por biometria e as notificações na tela de bloqueio. Aí fica só ao seu critério se você prefere habilitar ou não. Mas é muito importante você verificar aqui e ver se todas essas funções estão de acordo com o que você prefere. A próxima dica é em relação a alguns recursos avançados do M21S, tá? Se você ficou até aqui, até esse momento do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é muito importante, tá? Essas duas últimas dicas que eu vou dar é muito bacana para você deixar o seu aparelho ainda melhor. Entra nas configurações, você vai entrar aqui em recursos avançados, tá? Aqui em recursos avançados tem 3 coisinhas que é legal, tá? Tecla lateral, você pode configurar ela aqui. Aí quando você clicar 2 vezes no botão de desligar, ele abre a câmera, tá? Dá para você mudar, você pode escolher aqui, ó. Você pode abrir um aplicativo, por exemplo, se você usa muito o WhatsApp, você pode clicar 2 vezes e já abre o WhatsApp, aí fica a seu critério. Você pode escolher aqui qual você quer. A outra opção é movimentos e gestos, aqui, ó.
Esse movimentos e gestos, você tem muita coisa para você mexer aqui dentro, então fica à vontade, mexe aí, vê o que você acha legal. Tem como levantar para ativar a tela, tem tocar 2 vezes para ligar a tela, tocar 2 vezes para desligar. Tela ligada durante a visualização, ó, ele mantém a tela ligada enquanto você olha para ela, usando a câmera frontal para detectar seu rosto. Isso aqui vai gastar um pouquinho mais de bateria, mas é interessante se você usa seu celular muito para leitura ou para trabalho, né? Às vezes você deixa o celular do lado e precisa já voltar nele para ficar desbloqueando, às vezes é chato. Temos alertar ao pegar telefone, tá dizendo aqui, ó, seu telefone vibrará quando você o pegar após perder uma chamada ou mensagem. Então você perdeu alguma coisa, você pega ele, ele já vibra, tudo bem que vai ter as notificações, né? Temos aqui silenciar com gestos, gestos com sensor digitais, tá? Abre e fecha alguma coisa. Então tá dizendo aqui, ó, deslize para cima ou para baixo para abrir ou fechar o painel de notificações. É igual acontece nos Motorolas, né? A gente passa o dedinho aqui, ó, ele abaixa e sobe, ó. Então você consegue aqui fazer essa movimentação diretamente por aqui e é bem interessante, tá? Muitas pessoas gostam dessa função. Temos também deslizar a lateral da mão para captura. Então você pode fazer isso aqui, ó, para tirar uma print. Então você vem aqui, ó, passou a mão, já tirou a print. Funciona muito bem e bem bacana. E a última dica para você que ficou até aqui é uma dica essencial. Se você quer o seu smartphone cada vez mais rápido, eu deixei essa dica por último, porque é para quem ficou até o fim do vídeo mesmo, tá? Ou pulou até aqui também, né? Vamos entrar nas configurações. Aqui nas configurações, você vai entrar em sobre o telefone, tá? E sobre o telefone, você vai tentar achar aqui, ó, informações do software, e aqui você vai procurar por número da compilação, tá vendo aqui? Você vai clicar várias vezes nele até ele aparecer isso aqui, ó. Não é necessário, o modo de desenvolvedor já foi ativado. Provavelmente vai aparecer para você que você já é um desenvolvedor, tá? Então você vai voltar 2 telinhas até aqui nas configurações padrão. Vai entrar em opções do desenvolvedor. A primeira coisa que você vai fazer é desativar isso aqui, ó, atualização automática do sistema, para ele não atualizar sozinho e às vezes dar algum problema no seu aparelho e você não saber resolver. Então você atualiza sempre quando você quiser e tiver com tempo. E aqui você vai descer mais um pouquinho, ó, e você vai vir até aqui. Cadê? Vamos ver, tem bastante opção, tá? Não mexa no que você não sabe, que senão vai dar problema. Aqui você vai achar escala de animação da janela, escala de animação de transição e escala de duração do animator. Aqui é a velocidade que ele abre e fecha as janelas, tá? Em todos os meus smartphones, eu deixo em 0.5, tá? Por quê? Porque ele abre muito mais rápido os aplicativos, ó. A animação de abertura é muito mais rápido. Então, se o aplicativo já está pré-carregado dentro do smartphone, a velocidade que eu ganho em produtividade é muito maior. Então, por exemplo, eu quero abrir a Play Store, ó, ele abre muito mais rápido. E não é porque o aparelho está mais rápido, é porque a animação, aquele fade de abrir, né, essa animaçãozinha dele subindo, ela fica bem reduzida. Então fica o aparelho muito mais ligeiro para você utilizar no seu dia a dia, beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Essas são as melhores dicas e truques para você aproveitar ainda mais o seu Galaxy M21s. Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E não esquece de compartilhar com o seu amigo que tem o M21s e tá perdendo tempo aí não utilizando todas essas dicas, belezinha? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.